Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa noite, tarde ou manhã, ou seja lá que horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente eu queria avisar que muito desse vídeo é apenas um relato pessoal sobre o que eu penso, com base em alguns acontecimentos da minha vida. Não é uma verdade absoluta, claro que minha opinião ela é bem mutável, assim, de acordo com o tempo, e ela pode variar, porém eu acho que é um conhecimento válido para quem está talvez na minha idade. E bom, nesse vídeo aqui o que eu quero tratar é sobre a crise dos 20 anos, que é mais ou menos o período que eu estou passando agora, né? Eu tenho exatamente 20 anos agora, eu faço 21 anos agora nesse ano de 2025, porém esse roteiro foi escrito ano passado e eu demorei mais de um mês para gravar esse vídeo. Parabéns para mim. Eu queria introduzir primeiramente o que é os 20 anos. Porque 20 anos é uma idade um tanto quanto engraçada, porque você não tem aquela emoção dos 18 anos, porque às vezes a gente tem a falsa ilusão dos 18 anos, que a gente finalmente vai atingir a liberdade, vai fazer o que quiser e não sei o que. E no final a gente só ganha mais responsabilidade e trabalho, e às vezes tem que trabalhar ou né, fica desempregado. É um momento um pouco crítico, assim, dos 18 anos, porque às vezes tem muita pressão social sobre, por exemplo, a pessoa tem que fazer uma faculdade obrigatoriamente aos 18 anos, sendo que é uma idade que a pessoa ainda está amadurecendo, talvez o que ela entende dos gostos pessoais dela. Então acaba sendo uma pressão assim que às vezes a pessoa faz uma coisa que nem ela quer, mas é somente para fazer uma faculdade por fazer, sabe? É para não ficar parado. Não é um pensamento que eu discordo. Eu acho importante a gente, em momentos que a gente está confuso, a gente fazer qualquer coisa em vez de ficar parado. Eu acho muito válido. Porém, os 20 anos é complicado pelo seguinte: a gente não é nem novo demais para cometer certos erros infantis assim, porém a gente não é velho demais para ser uma pessoa madura e respeitada. A gente tá num gap de tempo onde a gente é meio que. Me entende? A gente tá meio vago ainda, tá em um processo ainda de muito amadurecimento. É como se a gente fosse uma borboleta que tá ainda no casulo. A gente não é nem lagarta e nem borboleta para voar. A gente tá no casulo ainda, a gente ainda tá se trabalhando nesse momento. Quando a gente chega nos 20 anos, é como se a gente chegasse num certo platô, onde a gente já é cobrada a maturidade suficiente para não ser mais criança, o que tá certo até, tudo bem. Porém, a gente não tem maturidade suficiente para ser considerado um adulto de respeito, sabe? É como se a gente estivesse realmente num tempo meio amaldiçoado da vida, em que você não é nem respeitado, mas também você não pode se dar o prazer ou o luxo de largar tudo e chutar o balde, sabe? Aliás, acho que uma das piores coisas que você pode fazer nessa idade é inventar de querer chutar o balde. E é engraçado que por mais que você se esforce, pelo menos assim é uma experiência pessoal minha, de que por mais às vezes que você se esforce talvez para parecer um pouco mais maduro diante das situações, você ainda sempre vai ser tratado como o jovem. As pessoas sempre vão te falar bom dia jovem ou bom dia rapaz. Não tô falando que somente o fato da pessoa te dar um bom dia jovem seja uma coisa ruim, mas às vezes você não se sente ouvido. Eu acredito que né, faz sentido, né? Até porque às vezes no ambiente corporativo a gente está num ambiente de muita aprendizado, então às vezes nossas ideias, por pura, um puro preconceito com a pessoa ser muito nova, às vezes as ideias podem ser um tanto quanto menosprezadas ou descartadas. Nem sempre, depende da empresa, depende do lugar que você está e depende da humildade da pessoa que tá te ouvindo, às vezes de ouvir e falar, olha só, esse rapaz teve uma boa ideia. Porém é um momento meio complicado de ser escutado, né? Acho que a tendência é você não ser levado tão a sério porque você é muito jovem. É claro, né? Isso é cabível da pessoa se diferenciar. Às vezes umas pessoas muito jovens têm uns pensamentos muito mais avançados com o seu tempo. E às vezes ela consegue ser um pouco mais escutada. Mas acho que num modo mais geral, assim, da coisa, jovem não passa muita credibilidade. Faz sentido isso? Faz, completamente, né? Porque é muito pouco tempo de experiência de vida, tem pouca experiência de vida. E uma coisa que até mesmo o próprio Igor do Flow fala é que às vezes a pessoa quando tem 20 anos ela acha que já sabe tudo da vida, quando na verdade ela não sabe praticamente nada. E ela quer às vezes enfiar a goela abaixo na pessoa um pensamento ou uma ideia que ela adotou como o princípio da verdade da vida, sabe?
ou que ela acredita que é a verdade, ou que ela escutou. Às vezes, assim, tipo, uma coisa pequena, assim, alguma ideia pequena, só que aquilo infestou na mente dela num ponto que aquilo ali acaba se tornando o ídolo da vida da pessoa, a ponto de toda a ideia dela ser baseada em, tipo, o primeiro conhecimento que ela teve, sabe? E outra coisa também, vamos falar aqui de financeiramente. E financeiramente, se você não é herdeiro, né? Ou se você está num momento um pouco mais humilde, numa classe mais humilde da sociedade, onde você começa a procurar educação financeira, porém você não tem nem dinheiro suficiente para talvez investir, entre aspas, nos métodos que, né, são comumente propagados na internet, como às vezes, sei lá, investimentos de longo prazo ou coisas do tipo. Porém, você não está completamente ferrado assim, se você não se ferrou sozinho, né? Mas geralmente, se você ainda mora com seus pais e tudo mais, assim, ganha um salário, assim, às vezes de estagiário ou você trabalha o dia e estuda de noite, né? Aí depende muito da forma que você administra seu salário, mas digamos que acho que normalmente uma pessoa na nossa idade ela não vai ter assim um patrimônio fixo e tipo consolidado, realmente um patrimônio sólido. E também vou puxar um gancho, que é o momento que a gente é bombardeado com a mídia que está na internet de pessoas da nossa mesma idade que estão em um nível tipo estrondosamente maior, assim, né? Um nível maior, entre muitas aspas, maior, mas geralmente é relativo a financeiro e fama da pessoa, né? A pessoa acabou ficando muito famosa quando com 20, 19, até um pouco mais de idade. E né, quando essa pessoa está muito no veículo de mídia, ela aparece todo momento para você e acaba ficando aquilo na tua cabeça, né? Te enchendo o saco dia e noite, de tipo, olha só, o MC não sei das quantas, ele está ganhando não sei quantos milhões por mês e você está aí fazendo nada, tipo, às vezes você está realmente se esforçando para se consolidar financeiramente, aí às vezes você vê a mídia te bombardeando com isso, com pessoas ficando ricas, muito novas, e você acaba desanimando nesse momento. Você acaba falando, caramba, minha vida não vale de nada, e por que eu tô fazendo isso, sabe? É como, tipo, eu estivesse correndo numa esteira tentando chegar do outro lado da rua. É como se estivesse correndo parado, sabe? E bom, vamos chegar aqui a um tópico do vídeo, é de como lidar com essa fase. Esse relato vai ser com base, novamente, eu vou fortificar isso, é com base no que eu acredito e no que eu estou aplicando no momento da minha vida. Assim, é uma certa notícia triste, talvez, mas realmente, a idade dos 20 anos é um momento meio chatinho, assim, da vida, ao mesmo tempo que ele é muito bom. É por causa que você tá aprendendo muito, tá vendo muita coisa. Se você faz uma faculdade assim, é, pode ser chato porque talvez a sua rotina é muito pesada, porque às vezes você tem que trabalhar e fazer faculdade, dependendo da sua situação, ou às vezes a sua faculdade pesa muito, dependendo do quantos turnos você faz. Se você faz integral, você faz uma faculdade federal, ou depende muito da situação. Então é muito volátil, mas geralmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa idade. E isso acaba sendo um pouco legal, né? É a parte que a gente tá virando borboleta, como eu dei o exemplo antes de... A gente não é mais lagarta, a gente tá no casulo. E esse casulo a gente tá absorvendo muito conhecimento nesse momento. E eu acho que aí é o ponto que a gente pode mais tocar no sentido de... É a melhor coisa de se aproveitar nesse momento. É criar conhecimento e consolidar esse conhecimento na gente. Esse conhecimento não se limita somente em talvez conhecimento técnico ou algo relacionado, assim, estudo científico. Mas também, às vezes, conhecimento espiritual, conhecimento da sua vida, você se conhecer, né? Você sabe quem é você sabe se definir sem usar como base seu trabalho ou sua rotina ou algo do tipo. Você consegue falar assim, eu sou isso. Então, é um momento muito bom pra gente colocar isso na nossa mente. Por causa que, às vezes, a pessoa fica tão focada em, às vezes, num pensamento de não, eu tenho que investir em longo prazo para daqui 10 anos eu conseguir ter uma renda passiva e não sei o quê. E a pessoa fica tão bitolada com esse negócio na cabeça de renda e dinheiro, e não tá errado. Eu acredito que assim, a gente tem que pensar em dinheiro também quando a gente é jovem para não pra gente criar ter uma vida financeira melhor. Porém, pensar só nisso, como eu acho que pensar somente em uma coisa, ser bitolado com uma coisa só, é algo muito autodestrutivo com o passar do tempo. Pode te causar um resultado. Talvez com 30 anos você chegue, talvez no seu sonho financeiro, não sei, 30, 40 anos. Porém, eu acredito que a pessoa, quando ela chega nessa idade, ela vê o tempo que passou e ela
olha pra trás e fala, caramba, eu só fiquei juntando dinheiro, não fiz mais nada, eu não procurei, tipo, cuidar da minha saúde, eu não procurei buscar mais conhecimento, eu só foquei no financeiro. E chega um momento dessa vida dessa pessoa que certamente, às vezes, você vai chegar numa pessoa dessa idade e vai perguntar, você voltaria nos seus 20 anos com o conhecimento que você tem? O que você faria diferente? Talvez essa pessoa falaria, eu não focaria tanto em dinheiro. Eu acho que focar em nós mesmos, nesse momento, acaba sendo muito mais importante do que querer correr muito contra o tempo de caramba, eu tenho que juntar dinheiro aqui, não sei o que, eu vou passar fome e eu não vou sair de casa, assim, cara, depende muito da situação da sua vida. Às vezes, sei lá, você é concurseiro, então realmente às vezes a vida do concurseiro faz sentido ter uma rotina desse jeito. Mas porém é aquilo, você tem que ver de acordo com a sua realidade, o que faz sentido pra você, o que você quer da sua vida. Mas levando em consideração que no geral a gente quer ter talvez uma estabilidade financeira suficiente para fazer as coisas que nós gostamos sem passar sufoco, então vale a pena a gente ter um equilíbrio ali entre a gente cuidar de nós mesmos, aproveitar, né, nessa fase energética da juventude para criar novos projetos, criar ideias, aprender coisas novas, aprender, sair, viajar, se possível. Conseguir assimilar tudo isso em uma coisa um pouco mais orgânica para ter uma saúde mental ao mesmo tempo com uma saúde financeira melhor. Eu sei que isso é uma coisa um pouco complicada de se fazer às vezes, por causa que depende muito da rotina e da vida de cada um. Se você mora com seus pais, se você não mora com seus pais, se você mora de aluguel, coisa e tal. Isso pode variar. Lembrando, esse vídeo é baseado com o que eu vivo. Mas como um resumo de tudo isso que eu falei até agora aproveita essa fase mais energética da sua vida, porque é um momento que a gente pode errar muito na vida. Às vezes a gente tem muito medo de errar por causa que a mídia e a vida prega na gente que a gente não pode errar, a gente tem que... As pessoas na internet parece que são muito certinhas e têm uma vida muito perfeita e na verdade não é. A gente erra diariamente, a gente erra na vida todos os dias. Porém a gente tem que ter sabedoria para às vezes conter esses erros e diminuir, né, diminuir o tipo de consequência que você vai ter com base em cada erro, né? É tipo, né, não precisa meter o louco também, falar, não, então eu vou pegar um empréstimo de 100 mil e... Não é isso. É fazer riscos calculados na sua vida, né? Todo um risco melhor de se correr, acho que é um risco calculado, um que você, tipo, ok, eu posso correr esse risco, mas eu tenho o plano B. Se der errado, eu faço isso, ok? Então eu acredito que seja isso, tipo, é um momento de arriscar bastante. É um momento que a gente tem energia para arriscar e tem recurso, quase que a gente é muito novo, a gente tem recurso para se der errado, a gente aprende e continua. E até mesmo no erro a gente aprende. Na verdade, acho que no erro é o momento que a gente mais aprende na nossa vida, por causa que se a gente errou muito novo em alguma coisa, a gente aprendeu com aquilo, quando a gente ficar um pouco mais velho, a gente vai estar em uma sabedoria que nunca mais vai acontecer aquilo na nossa vida. Outro ponto que eu acho interessante de pontuar eu acho que vale um pouco mais a pena nessa fase, se você está um tanto confuso, investir em algo que dê retorno financeiro do que em algo que você ama simplesmente por fazer porque você ama. Por que eu quero falar isso? Porque a gente não pode ser hipócrita de falar que dinheiro não importa, que dinheiro não traz felicidade. Pelo contrário, o dinheiro ele traz um bem-estar muito bom. Ele traz talvez segurança e uma qualidade de vida muito melhor pra gente. E dependendo do seu sonho, qual for ele, não sei, às vezes seu sonho eu quero ser um escritor. Porém, às vezes a gente tá muito... Como nosso cérebro às vezes é muito sensível a mudar de ideia nessa fase, às vezes a gente olha, tipo, só aquela parte boa de ser escritor, a gente fala, nossa, esse é o meu sonho é ser escritor. Aí você quer largar tudo e virar escritor. E acaba que aquilo que era seu maior sonho se torna seu maior pesadelo, por causa que você não tem estabilidade financeira nenhuma na sua vida para conseguir balizar aquele sonho de uma forma mais confortável. Então eu acho que de dica que eu posso dar nesse momento, foca um pouco mais em coisas que dão retorno, que dão dinheiro. Eu vou falar de uma linguagem um pouco mais clara. Foca um pouco mais em coisas que te dão dinheiro. Coisas que te dão um retorno profissional melhor, uma vida profissional melhor e um trabalho mais confortável. Para aí sim você, depois daqui a um tempo, você conseguir, ok, eu vou começar a investir e tocar aquilo que é o meu sonho. Bom, uma conclusão desse vídeo aqui que eu posso deixar
nesse gap dos 20 anos, que eu diria que seria, acho que dos 20 a talvez uns 25 anos, mais ou menos, é uma fase que, se eu pudesse dizer uma frase aqui, é: não pare. Faça qualquer coisa, mas não esteja parado, sabe? Porque ficar parado na fase que você mais tem energia na sua vida pode ser um desperdício de tempo gigantesco. Porque na hora quando você chegar com 30, 35 anos, fisiologicamente a gente vai começando a perder um pouco mais da nossa energia. Não falo que é impossível, mas acaba sendo muito mais desgastante a gente correr atrás da nossa vida depois dos 30 anos do que agora que a gente tem a oportunidade com 20 anos, com toda essa energia, toda essa vitalidade que a gente tem e essa vontade de aprender que a gente tem às vezes. Então, acaba sendo a gente ter mais humildade de escutar aquele conselho de aproveita enquanto é jovem, porque realmente a gente tem que aproveitar essa fase, porque é uma fase de muito aproveitamento. É a fase que a gente mais pode errar na nossa vida, é a fase que a gente consegue se construir. E isso, novamente, eu não falo só financeiramente, isso eu falo acho que em tudo. Financeiramente, amorosamente, espiritualmente, tudo isso acaba gerando o que é você. É o momento que você se encontra de verdade. Às vezes a gente acha que nossa vida é só uma ideologia específica que a gente aprendeu talvez num momento mais sensível da adolescência ali, recém 18 anos, e acabou achando que aquilo ali é a verdade absoluta da vida. Enquanto na verdade tem muito mais conhecimento para se buscar, né? O meu conhecimento, no caso, é com base na minha fé em Cristo, e o que eu acredito, né? E o que eu tento amadurecer, minha ideia dentro desse contexto. Então a fase, né, como diz na Bíblia, nessa mocidade é uma hora muito boa pra gente se cuidar, né? A gente aproveitar nossa mocidade com inteligência e sabedoria. Claro, que eu acredito que às vezes, dependendo da sua missão, a gente tem que dar certos all-ins na vida. Porém, eu acredito que até mesmo o all-in, ele pode ser um risco calculado. É tipo, não é um risco não pensado. Todo risco que você vai correr, ele acaba sendo pensado. Então, claro que eu acredito que às vezes, dependendo da sua missão na vida, a gente tem que dar um certo all-in em alguma ideia, algum tipo, algum investimento, um trabalho, coisa do tipo. Às vezes a gente tem que dar, né, vou dar tudo de mim agora nesse momento. Porém, acho que até chegar esse momento, o melhor que a gente pode fazer é cometer os riscos calculados. E é isso o vídeo. A frase final desse vídeo: não pare enquanto é jovem. Permaneça em movimento, mesmo sem ideia do que você quer fazer, mas permaneça em movimento. Bom, meus queridos, é isso. Deixe seus comentários em relação a essa ideia. Eu não sei se alguém vai concordar com isso. É minha visão, apenas, novamente, isso aqui é minha visão sobre vida. Muito provavelmente eu posso olhar esse vídeo daqui a alguns 5 anos e olhar, minha nossa, quanta bobagem que eu tô falando. Porém, é o que eu penso nesse momento e o que eu acho que é uma boa alternativa. Bom, dito isso, eu agradeço muito você que ficou até aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.